compareceu pela primeira vez no pressuposto de ser o fantasma de algum parente, disse a vidente, sempre ele, a perturbar-me o sono. Que pretende mostrar-me? Um maço de desenhos, menor que um enfolho. O canto superior da direita está virado para baixo, à esquerda existe um número. Na primeira linha desses desenhos distingo um 8 e um 0. Nada mais posso ler. Isso começa por um J, mas essa folha está debaixo de outras a que ele não liga maior atenção. Ele deseja que fale ao meu médico e lhe dê ciência do fato. Por que me atormenta desse modo? Então, não poderia dizê-lo à sua mulher? Propunha-se fazê-lo antes de morrer, mas não esperava morrer tão cedo. Entretanto, uma vez morto, isso se lhe grudou na alma como parte integrante do corpo. Era verdade. Aquela criatura havia morrido inopinadamente. Depois, veio a descrição dos traços fisionômicos, tão exata, principalmente o estrabismo, que não houve como deixar de reconhecer o falecido Sr. K. O seguir, ela acrescentou, é preciso que dele me afaste, pois eu não posso suportá-lo nem mais um dia. No dia 26, imersa em profundo sono magnético, ela procurou onde estava o papel e disse, está numa casa a 60 passos do meu leito. Aqui, importa notar que a senhora Alf jamais vira tal casa. Vejo aí, continua ela, um homem muito alto, que trabalha junto de uma mesa, a sair e a entrar constantemente. Atrás desses quartos está um quarto maior, onde se encontram diversas caixas em cima de uma mesa comprida. Há também uma caixa maior que as outras. A porta está entreaberta, mas alguém aí permanece. Contudo, aquelas caixas não pertencem a este homem. Lá estão sobre a mesa 3 pilhas de papéis. Na do centro, um pouco abaixo do meio, encontra-se a folha de papel que o atormenta. Reconheci logo o edifício destinado aos escritórios da Alt Bailey e, crente de que a descrição da senhora Alf não passava de simples visão imaginária, fui procurar o locatário e pedir-lhe permissão para examinar os papéis, a fim de nos desiludirmos. Alt Bailey, que também considerava tudo aquilo um sonho, confirmou, entretanto, a verdade quanto ao concernente à sua atividade na hora assinalada. Confirmou, igualmente, a coincidência das repetidas entradas e saídas, o que lhe permitiu notar uma das caixas com a tampa levantada. Ainda que tocados por essa circunstância, convimos todos em concluir que tudo não passava de sonho. Talvez por isso mesmo, e talvez por procedermos atabalhodamente, não nos foi possível encontrar o papel entre os indicados pela senhora Alf, aliás dispostos precisamente de acordo com a sua descrição. Não obstante, pedi a Alt Bailey viesse assistir ao que se passava, isto é, ao primeiro transe da senhora Alf. Nesse transe, depois de haver prescrito o seu próprio tratamento, falou ela de novo no homem que denominava por aquele que mora atrás do tonel, onde o via todas as noites. Depois de descrever o local com a maior exatidão, disse que ele se achava embrulhado num grosso papel pardo. Declarei que nada havia lá de semelhante e que tudo quanto me dizia parecia-me quimérico. Ele, entretanto, respondeu calmamente ser preciso procurar o papel e que lá o encontraríamos. No dia 31, disse, o homem do tonel ameaça-me com o interdito do céu, se eu não descobrir o papel. Contudo, não o poderá fazer. Morreu com essa ideia e isso prende a terra, sem lhe deixar um minuto de paz. Se o documento fosse encontrado ele poderia, orando, alcançar a salvação. Por amor de Deus, procurem esse papel. Se eu pudesse andar, certo, ele seria logo encontrado. Ao recobrar-se, a senhora Alf mostrava-se ainda mais perturbada do que quando em transe. Era evidente que aquela perturbação do sono lhe afetava a saúde, esgotando-a. Consequentemente, voltei à casa Alt Bailey e pedi licença para dar uma nova busca. E foi então encontrada, tal como eu descrevera a senhora Alf, com um dos cantos virados para baixo, a folha de papel tão rebuscada. Nessa altura, confesso, fui presa de grande emoção, pois se tratava evidentemente de um documento escrito muito anos antes. Ele continha prova única reveladora, demonstrativa, de haver o Sr. K. possuído um livro de contas particulares, desaparecido após a sua morte, de cuja existência afirmava a viúva jamais ter tido conhecimento. Estava ela, a viúva, na iminência de ser intimada a depor sob juramento e o fato tinha em mira adverti-la, para que se abstivesse de um ato capaz de fazê-las ainda mais infeliz do que o marido. Nesse episódio, o único detalhe favorável à telestesia fora o que se prende ao canto superior virado para baixo, percebido pela vidente com toda a nitidez. Todos os demais detalhes fornecidos poderiam ser auridos telepaticamente na subconsciência de alguém.
Aquele, porém, sendo de natureza acidental, não se poderia facilmente atribuí-lo à leitura de alheias subconsciências. Daí a oportunidade de recurso à hipótese telestésica para explicar os fatos. Agora é lícito perguntar, quem foi o agente, nesse caso, da visão telestésica? A vidente talvez? Ou, antes, a entidade que parecia com ela comunicar-se? Há uma consideração que poderia fazer pender a balança para o lado da entidade desencarnada e vem a ser que, para obter o fenômeno da visão telestésica, é indispensável que o sensitivo disponha de um mediador psíquico ou fluídico, graças ao qual estabeleça a relação entre ele próprio e o objeto ou meio a visualizar. Ora, nos casos por nós examinados e no que diz respeito à vidente, nota-se a ausência absoluta de mediador psíquico ou fluídico, tal como qualquer objeto próprio para ser psicometrado, ou seja, um laço psíquico existente entre a vidente e o desencarnado. Assim considerado, o modo pelo qual se produz esse fenômeno ficaria inexplicável. Entretanto, em relação ao Sr. K., o mediador psíquico pudera considerar-se de primeira ordem, tratando-se de interesse pessoal, moral e passional, que o ligava ao documento. Compreender-se-ia, pois, que, entre o espírito de K. e o documento que lhe incumbia assinalar as pessoas interessadas no feito, a relação indispensável se tenha possibilitado para a descoberta, que lhe permitisse torná-lo conhecido dos homens, graças à mediunidade de uma vidente por acaso aparecida no ambiente em que vivera, como homem. Essas considerações, dizemos, levam-nos a concluir que tudo contribui para demonstrar neste caso a origem espirítica do fenômeno. 16 graus Celsius. Aso logo de começo preveni o leitor de que me não deteria nos casos concernentes a objetos perdidos e reencontrados mais tarde, mercê de sonhos reveladores, porque em tais casos, poder-se-ia alegar, e com razão, que o dono do objeto poderia ter notado subconscientemente a perda, que deste modo lhe abrolharia no sono sob a forma de sonho, criptomnesia. Contudo, numerosos exemplos se registram, nos quais o objeto perdido é visualizado em sonho, na posição exata em que se acha, e, por vezes, com minúcias que nos parecem inconciliáveis com a hipótese criptomnésica. Ademais, se a telestesia é um fato, nada mais natural que ocorra, também, relativamente aos objetos perdidos. Assim sendo, convém registrar ao menos um exemplo dessa categoria. Tomei dos Proceedings of the Society for Psychical Research, Vol. 11, Pag. 398. Um juiz de paz, Sr. Igali, foi quem o comunicou ao professor William James. Entre as testemunhas invocadas, limitar-me-ei ao que redigiu o protagonista. Escreve o Sr. I.G. Siskir, de Guilford, Condado de Wildon, Estado de Vernon, em março de 1887, aos 23 anos de idade, entrei para o serviço da firma T.L. Johnson. Em setembro do mesmo ano, o dia não me lembra, percorri o campo, distante 1 milha da fazenda, em companhia de outro empregado chamado Wesley Davis. Procurávamos um troço de gado que havia fugido do pasto. Mal avistamos numa clareira e logo, espantados, os animais disparam em direção oposta em que pretendíamos conduzi-los. A fim de os fazer voltar, Davis e eu iniciamos a perseguição, colocando-se cada qual no flanco do grupo em fuga. Nessa carreira desabalada Davis perdeu o relógio e respectiva corrente, mas só deu por isso às 9 horas da noite, ou seja, tarde bastante para tentar qualquer pesquisa. No dia imediato, voltamos ao local e baldamente procuramos, até o meio-dia. Davis tinha grande estimação ao seu relógio, que lhe custara $25, e vivendo como vivia do seu trabalho não podia conformar-se com aquela perda. Também eu fiquei angustiado, a pensar toda a tarde no relógio. E quando fui dormir, sonhei com ele. Durante o sono não posso precisar a hora, vi o relógio na posição em que realmente se encontrava na clareira, à distância de 1 milha da fazenda, mais ou menos. Distingui-o no meio do mato, alto de 10 polegadas mais ou menos, com o mostrador virado para cima e a corrente de aço em volta, formando um semicírculo. À distância de 3 pés do relógio, via um espaço no qual o mato estava amarfanhado, como se alguém ali estivera deitado. Mais 10 ou 12 pés para leste, uma pedra granítica de 2 pés de diâmetro, meio enterrada. Ao acordar, eu tinha a impressão de estar vendo diretamente o local. Contei o sonho ao amigo Davis e concitei-a que fosse recuperar a perda. Não quis ele, contudo, acreditar no sonho e recusava-se a partir. Foi isso num domingo, pela manhã. A despeito das risadas e remoques de toda a família,
Selei o cavalo e dirigi-me, resoluto, para o local entrevisto no sonho. E lá encontrei o relógio no sítio e na posição entrevista. Depois verificamos que, quando Davi perder o relógio, estava eu distante dele umas 40 varas, pelo menos. O relógio, parado com a queda, marcava precisamente 9h40, hora que, note-se, havia eu fixado no sonho. Assinado, J. L. Skiri. Nesse caso, é para notar que não foi o dono do objeto quem teve o sonho revelador, foi o amigo, tornando-se assim, mais inverossímil, a hipótese da criptomnesia. Esta, com efeito, deveria ter se produzido por meio de telepatia, entre as subconsciências do dono do relógio e do seu amigo. Se a isso acrescentarmos que um homem empenhado em corrida em frena está impossibilitado de notar, mesmo subconscientemente, a posição exata de um relógio desgarrado do colete caído em alto matagal, somos levados a concluir que a hipótese telestésica é a única pela qual podemos explicar esse fato. 17 graus Celsius ASO. A fim de melhor ainda demonstrar que os fenômenos de telestesia podem revestir as formas mais diversas, vou agora relatar um exemplo no qual o incidente telestésico se manifesta em concorrência com os fenômenos de paranesia, impressão do já visto, dos quais já tive ocasião de me ocupar em monografia especial e que longe estão da simplicidade que lhes atribui a psicologia oficial, que autoriza a enfeixá-los todos como ilusão da memória. Este episódio é extraído do jornal UFSPR. Vol. Vi. Pag. 373. A senhorita Ellen Robinson, 24, Trent Road, Bristol U, escreve nestes termos a dita sociedade, quando, em criança, era levada a qualquer lugar desconhecido, sucedia muitas vezes experimentar a impressão de ali já ter estado. Isto se dava, por exemplo, quando pela primeira vez eu entrava em uma casa, ou ainda quando, nas férias, visitava lugares novos para mim. Às vezes era uma árvore, outras uma igreja, ou ainda a esquina de uma rua, que me davam a impressão de familiaridade. No primeiro dia em que estive na escola de X, atravessamos o pátio de grande estalagem, dizendo-me a criada que dessa forma encurtaríamos caminho. De repente, fui assomada pela impressão de já ter passado por ali, a ponto de indicar uma trapeira exótica, ao nível do solo. Não deixei de matutar nesse fato durante toda a manhã, conjecturando sempre hipóteses que me pudessem satisfazer. Terminado o curso, fui com minha mãe viajar pelo estrangeiro. Depois de alguns meses nos fixamos em Guntem para passarmos ali o outono, à margem do lago Thun. Infelizmente, por ter machucado um pé, logo depois da minha chegada, não me foi possível participar das excursões que outros faziam pelas redondezas. Num belo dia de sol, assisti à partida de um grupo de turistas para Thun. Minha mãe ficara para fazer-me companhia e, mal iniciávamos a nossa leitura, chegou um senhor pedindo permissão para nos acompanhar ao lago, assegurando podermos gozar, sem maior fadiga, de um belo passeio de barco, depois do qual nos conduziria por uma ladeira de poucos degraus, a um sítio de onde se descortinava a magnífica paisagem. Aceito o convite, depois de um passeio delicioso saltamos num pequeno promontório. Tínhamos começado a galgar uma trilha estreita e tortuosa, quando, de repente, me veio à mente já ter ali estado alguma vez. E essa impressão foi tão forte que não pude sopitá-la a minha mãe, ajuntando, para melhor demonstrar a veracidade do que dizia, que logo ao chegarmos à curva próxima do cimo haveríamos de avistar à esquerda uma árvore com uma pequena inscrição gravada em folha de Flandres. Efetivamente, lá chegando, ao fazermos a curva da trilha, descobrimos a árvore e nela a placa de folha. Não era possível explicar o fato, de vez que de ponto algum do caminho percorrido se divisava aquela árvore e muito menos a placa. Por outro lado, era a primeira visita que fazia àqueles sítios e até então nunca me afastara tanto de Interlaken. Não obstante, reconhecia todas as árvores e todas as perspectivas da paisagem. Conforme os testemunhos da senhora Carolina Robinson e a cópia da nota escrita pela senhorita Robinson no seu anotário de viagem, no mesmo dia do acontecimento, não é o caso de nos estendermos aqui na análise dos fenômenos de paranesia. Entretanto, para interpretar o episódio supramencionado, torna-se útil observar que tais fenômenos derivam de causas múltiplas, entre as quais a mais comum é a dos sonhos verídicos. A ela podemos atribuir os casos em que o sensitivo, ao acordar, se lembra de haver visitado, em sonho, uma localidade desconhecida e que lhe sucedeu visitar mais tarde, reconhecendo nela os lugares entrevistos no sonho. Esta segunda variedade do fenômeno explica a primeira, na qual o sensitivo em vez de recordar-se, ao despertar,
do sonho que teve, dele só se lembra quando de fato se encontra no ambiente sonhado. E a primeira variedade, por sua vez, explica os casos de paralisia propriamente dita, isto é, casos em que o sensitivo não se recorda do sonho, nem ao despertar, nem ao achar-se no lugar sonhado, apenas experimentando vaga ideia do já visto, que corresponde à extenuação extrema da lembrança, a pique de extinguir-se totalmente. Essas considerações são de molde a esclarecer o caso da senhorita Robinson, provavelmente oriundo da mesma causa, ou seja, devido a um fenômeno de clarividência telestésica durante o sono, combinado à premonição do passeio que a jovem devia fazer, no dia seguinte, àquele sítio. 18 graus Celsius ASUS sempre no intuito de evidenciar as modalidades diversas pelas quais se efetuam os fenômenos telestésicos, registrarei um dos que revestem forma nitidamente premonitória. Respigueio do Journal of the American SPR. 1907, pág. 486. A narrativa foi enviada ao Dr. Funk pelo jornalista E.D. Creedy, com quem se passou o fato. O Dr. Funk transmitiu ao professor Slope, que inseriu na sua revista, depois de tê-la submetida a um inquérito pessoal. Eis como o Sr. M.C. Creedy se dirige ao Dr. Funk, posto que não passe, para o senhor, de um simples desconhecido. Eu o conheço, entretanto, através da reputação que desfruta no círculo dos investigadores do psiquismo. Eis porque resolvi comunicar-lhe uma experiência pessoal, que, não sendo notável em si mesma, contém, no entanto, um pormenor interessante. Foi em 1892, morava eu na cidade de São João, onde, por sinal, redatoriava o Tidali Telegraph. Todos os domingos comparecia ao ofício religioso da noite e de lá me retirava para a redação. Na noite da ocorrência, tinha eu estado na Igreja Batista da Rua Germano, que fica a 7 ou 8 quadras do meu escritório. O serviço religioso não ia em meio quando acreditei ouvir uma voz imperiosa a dizer-me: vá imediatamente ao escritório. Não se tratava de voz real e a minha impressão era de que me falavam dentro de mim mesmo. Não dei maior atenção ao fato, no intuito de acompanhar o serviço religioso. Não obstante, aquela frase continuava a martelar-me, como repetida incessantemente e num tom cada vez mais categórico. Debalde me esforcei para ouvir o sermão, ele escapava-me quase por completo e assim foi que, invadido por crescente agitação, acabei por obedecer à voz misteriosa. Procurava coordenar ideias, considerando a absurdidade daquela fuga. O respeito ao ambiente, aliado a um tal ou qual sentimento da própria dignidade, permitiram que me dominasse até o momento da bênção, ainda que seculares me parecessem aqueles momentos. Nessa altura, enquanto os fiéis se mantinham concentrados e prosternados, tomei do chapéu, abri caminho entre a multidão, tonta, cegamente. E como os passeios estavam repletos de pessoas que se retiravam de outros templos, lancei-me ao meio da rua a fim de não topar embargos ao impulso irreprimível que me avassalava. Continuei a correr, considerando que vários transeuntes haviam de me reconhecer à luz das lâmpadas elétricas e julgar-me enlouquecido. Em chegando ao escritório, galguei de 4 a 4 os degraus da escada, antevendo algo de grave, mas, muito ao contrário, tudo lá permanecia tranquilo. Na sala principal, 5 ou 6 redatores estavam absortos em suas tarefas e, na sala contígua, meu sócio Melville redigia em mangas de camisa. Nervosamente abri, então, a porta do meu gabinete e logo fui envolvido de espessa e negra nuvem de fumaça. Entretanto, não era o gabinete que ardia e sim uma lâmpada de petróleo ligada à secretária, que o criado acendera, esquecendo de reduzir a mecha, então a vomitar grandes labaredas e fuliginosa fumarada, com risco de imediata explosão. Não tive tempo a pensar e a perder, precipitei-me para a lâmpada, conseguindo apagá-la. Naqueles rápidos momentos, o rosto se me tingiu de negro qual se eu fora um autêntico africano. E foi tudo o que se deu. Ninguém que tenha deixado de experimentá-lo pode imaginar a potência extraordinária do petróleo para desprender fumaça fuliginosa, quando arde com excesso de chama, em combustão defeituosa. Todos os objetos existentes no escritório, tapetes, móveis, livros, papéis ficaram impregnados de uma camada de fuligem betuminosa da espessura de 1/8 de polegada. A grande lâmpada, incandescida ao rubro, determinara a ebulição do petróleo, que se desprendia então, graças à mecha, com perigo de explosão iminente. Tal o fato. Agora, bem sei que há casos, assaz frequentes, nos quais uma pessoa em perigo consegue impressionar outra pessoa distante, comunicando-lhe a ideia do perigo iminente,
graças a uma ação telepática, ou que melhor nome tenha. Mas, no incidente que acabo de expor, há esta circunstância de especial, que nenhum antivivo sabia algo do que se passava no meu gabinete. Na hipótese de provir o aviso de uma entidade desencarnada, porque não teria ela impressionado preferentemente uma das pessoas presentes no escritório. Finalmente, é de notar que, se um incêndio devastador tivesse irrompido, o meu prejuízo pessoal seria insignificante, pois eu não era mais que simples redator e nem o prédio nem o jornal me pertenciam. Será, pois, verdade, que a nossa pessoa possui consigo a faculdade de irradiar à distância alguma coisa de semelhante à atmosfera da Terra, ou análoga à luz de um globo luminoso, e que, graças a essa faculdade, podemos, eventualmente, perceber o que se passa a distâncias consideráveis. O professor Slope escreveu ao Sr. M.C. Cready solicitando-lhe esclarecimentos complementares. Da resposta do Sr. Cready destaca os seguintes tópicos. As pessoas presentes na sala da redação nenhuma fumaça perceberam, até o momento em que abri a porta do gabinete, que estava hermeticamente fechada. Quando assaltado pela ideia de correr, as minhas sensações eram de natureza subjetiva. O impulso se manifestou por palavras inarticuladas. Corre imediatamente ao escritório, depressa. Não me passava pela mente que sensações tais pudessem provir de causa extrínseca a mim mesmo. Há 40 anos ocupei-me com as mesas girantes, então em voga. No grupo em que realizávamos as nossas experiências espíritas eu era tido como excelente médium. Entre outras muitas coisas, a mesa ditou algumas predições, que, aliás, contra minha expectativa, se realizaram. Afinal, tive as minhas dúvidas, escrúpulos de consciência, considerei inconveniente e culposa a tentativa de penetrar o futuro e acabei definitivo e bruscamente com aquelas sessões. Notemos que, posto não haja no episódio, aqui descrito, detalhes quaisquer que induzam a concluir por uma intervenção espirítica, a objeção levantada pelo Sr. M.C. Cready não prevalece. Diz ele, na hipótese de provir o aviso de uma entidade desencarnada, não teria ela impressionado preferentemente uma das pessoas presentes no escritório. Indubitavelmente, aquelas pessoas eram as únicas expostas ao prejuízo de uma exploração, mas, menos indubitável não é que, para se tornarem suscetíveis de uma ação telepática, importava fossem sensitivas. Logo, se a manifestação não se deu no escritório, é que lá não havia, entre os presentes, nenhum sensitivo. Daí resulta que, se se tratasse de uma entidade desencarnada, natural fora procurasse esta atingir o mesmo desígnio, impressionando o único sensitivo à sua disposição, afastado embora do escritório, naquele momento. Ora, os precedentes pessoais do jornalista confirmam ser-lhe dotado de faculdades mediúnicas. Tudo isso dizemos a título de reparo crítico à objeção do Sr. M.C. Cready. Mas, do ponto de vista que nos interessa, pouco importa que um fenômeno telestésico seja espirítico ou subconsciente, visto que em ambas as hipóteses não deixaria de ser telestésico. E nesta obra o que nos propusemos demonstrar foi a existência ainda contestada desse ramo da fenomenologia mediúnica. 19 graus Celsius Azo extraído dos Anais de Ciências Psíquicas, 1899, pág. 260. Trata-se de um exemplo de manifestação telestésica do estado delirante. Contou o engenheiro Lacoste que, pelo inverno de 18.981.899, adoeceu de febre tifoide, que lhe acarretou graves complicações cerebrais, rapidamente degeneradas em congestão. E prossegue, no dia 23 de dezembro desfaleci completamente para só recuperar uma meia lucidez em 24 de janeiro. Daí por diante, malgrado um pouco de perturbação intelectual, que persistiu um mês mais ou menos, a convalescença foi rápida, de sorte que hoje me considero completamente curado e no exercício pleno do meu cargo. No curso da enfermidade, a delirar constantemente sem uma hora de lucidez, apenas reconhecendo minha mulher, deram-se diversos fenômenos que as pessoas de minha intimidade e que me assistiam, gente honrada e de boa fé, anotaram à proporção que iam ocorrendo, e os quais aqui relato no pressuposto de poderem contribuir para a história da telepatia. Nessa altura o Sr. Lacoste começa a narrativa dos fatos de clarividência telepática desenrolados no curso do seu delírio, fatos que me abstenho de aqui reproduzir, por estranhos ao nosso objetivo. Limito-me apenas a citar o último incidente por ele narrado, que contém um elemento telestésico real. É o seguinte: em outubro, ordenara ao meu correspondente no Brasil que me enviasse diversas caixas de livros,
roupas, instrumentos e artigos outros que lá haviam ficado, disposto que estava a não mais regressar àquele país, a fim de me fixar em Toulon. Esses volumes chegaram a Marsella no dia 15 de janeiro, e como não me encontrava em estado de providenciar sobre qualquer coisa, ninguém me disse algo a respeito. Minha mulher, toda entregue aos cuidados da minha enfermidade, incumbiu o Sr. Victor Sourde, que partiria para Madagascar pelo vapor de 23, de ir antes a Marsella e redespachar os volumes para Toulon, onde, por se encontrarem as chaves, se poderiam preencher as formalidades do fisco. Desconhecendo os volumes, o Sr. Sourde limitou-se a verificar que eram 6, de acordo com conhecimento, reexpedindo-os para Toulon. Com a ideia fixa que caracteriza muitas vezes as enfermidades mentais, estava eu constantemente preocupado com o dia da chegada dos volumes. Sem que alguém me falasse a respeito, disse a minha mulher, as caixas vindas do Brasil já chegaram, mas é preciso recusá-las ou fazer uma reclamação, visto faltar uma delas e justamente a que contém retratos, roupas e objetos de valor. De fato, a remessa era de 6, mas faltava a caixa assinalada, que fora trocada por outra em que estavam amostras de borracha. Atesto por mim, e poderia fazê-lo com diversas testemunhas, a veracidade absoluta dessa ocorrência, destacada de entre muitas outras verificadas no curso de minha enfermidade. Assinado, Ernest Lacoste, Engenheiro Civil, Rua Sebastião Carlos N. Grau 7, Toulon. Os casos em que se produzem fenômenos supranormais durante o delírio são assaz frequentes e apresentam valor teórico que se não pode negligenciar, sobretudo porque, se uma pessoa desprovida de faculdades supranormais, no seu estado normal, as demonstra em estado delirante, é que essas faculdades existiam latentes na subconsciência, e o delírio, com o suprimir-lhe o uso das faculdades conscientes, permitiu a sua eclosão, sem poder, naturalmente, criá-las. Deveríamos, então, concluir que as faculdades supranormais são partilha comum de todas as subconsciências humanas, onde aguardam o momento favorável para brolharem com a morte do corpo, de modo a constituírem os sentidos da personalidade humana desencarnada. Além disso, importa notar que no caso pertinente ao Sr. Lacoste desdobram-se ao mesmo tempo incidentes telepáticos e telestésicos, o que contribuiria para confirmar a teoria da panestesia espiritual, ou seja, a existência subconsciente de um sentido único, supranormal, capaz de revestir todas as modalidades pelas quais se manifestam os sentidos e faculdades terrestres. Quanto à origem telestésica do fato, acredito não ser difícil demonstrá-la. Atenho-me, antes de tudo, ao pormenor da troca da caixa, pormenor que, constituindo um equívoco, deveria permanecer ignorado de quem houvesse cometido e, consequentemente, ignorado de todo o mundo. A bem dizer, ainda se poderia afirmar que a subconsciência da pessoa que se enganara houvesse registrado a troca e que o enfermo nela aurisse o conhecimento da ocorrência. Mas, mesmo que quiséssemos admitir a possibilidade desta singularíssima operação psíquica, a origem telestésica do fenômeno ressaltaria do incidente complementar, ou seja da indicação exata da caixa extraviada, com a enumeração dos objetos nela contidos. Ora, desconhecido de quem quer que fosse o conteúdo da caixa desencaminhada, é claro que o enfermo clarividente não podia extrair conhecimentos e consciências alheias e, por conseguinte, que não se poderia negar a existência de uma relação telestésica entre a consciência do enfermo e a caixa faltante, ou as 5 restantes. 20 graus Celsius Azo publicado pelo Dr. Dufay, na Revue Philosophique, em 1889. Tomei de um artigo do professor Roirac, nos Análises de Ciências Psíquicas, 1916, pág. 157. Expõe o referido Dr. Dufay uma série de experiências feitas em combinação com o Dr. Girault, servindo de médium à criada deste, que em estado de sonambulismo revelava a faculdade da dupla vista. Entre outros informes, conta ele como por certos motivos se encontrava em função profissional nos presídios de Blois, onde um detento se suicidara, estrangulando-se com a própria gravata. Aos magistrados presentes, curiosos de assistirem a uma sessão sonambúlica, propôs-lhes, então, demonstrar a lucidez da criada Maria, mediante qualquer peça do vestuário do suicida. E continua dizendo, cortei um pedaço da gravata do suicida, embrulhando-a em várias folhas de papel, fortemente amarradas. Fiz sinal à rapariga para seguir-nos, sem com ela trocar palavra e fila adormecer com uma simples imposição de mãos sobre a fronte. Tirei, então, o embrulho do bolso e meti-lhe entre as mãos.
No mesmo instante, a pobre rapariga tombou na cadeira e atirou longe o embrulho, gritando colérica que não queria tocá-lo. Ora, todo mundo sabe que nas prisões os suicídios são mantidos em sigilo, tanto quanto possível. Daquele trágico acontecimento, nada ali transpirava no interior do estabelecimento e a própria irmã de caridade o ignorava. Mas, afinal, que pensa você que aquele embrulho contém? Perguntei, logo que um pouco de calma se fez no ambiente. Ali está qualquer coisa que serviu para matar um homem. Será uma faca? Um revólver? Não, nada disso é uma corda. Oh! Agora vejo, é uma gravata. O desgraçado enforcou-se. Mas, faça o favor de mandar assentar este senhor que aqui está atrás de mim, e cujas pernas tremem tanto que lhe mal se tem de pé. Era um dos dois juízes, que, efetivamente emocionado, tremia a olhos vistos. Poderá dizer em que lugar se deu esse fato. Aqui mesmo, bem o sabeis, pois se trata de um detento. Mas, por que foi ele encarcerado? Matou um homem, simplesmente por lhe haver este pedido passagem na sua carroça. Mas, como foi que ele o matou? A golpes de podão. Assim se denomina no Loiretshire uma espécie de machadinha de cabo curto e lâmina curva e larga, terminada em bico de papagaio. É uma ferramenta muito usada no campo, principalmente entre tanoeiros e lenhadores. Tratava-se, efetivamente, de um podão, ao qual me referira no laudo pericial, como tendo sido o instrumento provável do crime. Até aqui as respostas da sonâmbula nada adiantam ao que já de antemão conhecíamos. O juiz de instrução chamou-me de parte e segredou que o podão não fora encontrado. Mas, que fim deu ele ao seu podão? Perguntei. Que fim? Espere um pouco. Ah! Lançou num brejo. Lá o vejo no lodo. E acabou por indicar a região em que ficava o brejo, o que permitiu fazer-se uma batida, com a assistência do comandante da polícia, encontrando-se o podão. É facilmente compreensível que deste caso, relatado pelo Dr. Dufay, o único detalhe de natureza telestésica é o da visão do podão no fundo do brejo. Esse detalhe é, porém, interessante e suscita novamente a questão de saber como se estabelece a relação entre o sensitivo e a coisa visualizada. Se, no caso em apreço, parece indubitável que, tendo o objeto pertencido ao suicida, agisse, uma vez apresentado à sonâmbula, psicometricamente, isso não impede perguntarmos, mas, como poderia ter se dado o fato? Telepática, telestesicamente. Em geral, quando apresentamos a sonâmbulos ou médiums objeto pertencente à pessoa falecida, tudo contribui para provar que esse objeto serve para estabelecer a relação com a entidade espiritual do traço passado, da mesma forma que o objeto pertencente a um vivente serve para estabelecer a relação com o mesmo vivente. As conhecidíssimas experiências das senhoras Piper e Thompson são de molde a confirmar essa ilação. Se nos propuséssemos aplicá-la neste caso, deveríamos concluir que a imagem pictográfica, mediante a qual a sonâmbula revelou o sítio em que se achava o podão, lhe havia sido transmitida telepaticamente pelo morto, caso em que se trataria não mais de telestesia, porém de uma revelação post-mortem. Ao contrário, se o objeto presente à sonâmbula tivesse servido para estabelecer a relação com o objeto distante, somente se trataria de autêntico fenômeno telestésico. 21 graus Celsius Azontimind, Revista Inglesa de Filosofia, fevereiro de 1899, a senhora Alice Liplongeon, esposa do conhecido arqueólogo Liplongeon, relata 3 sonhos proféticos que lhe ocorreram durante a sua primeira estada na quase ilha de Yucatán, onde o marido procedia a escavações de intuitos científicos. 2 desses sonhos podem filiar-se à clarividência telepática, mas o terceiro se nos apresenta nitidamente telestésico, tal como aqui o transcrevemos. Diz a senhora Liplongeon, meu sonho verificou-se precisamente no momento de acordar. Prendia-se ele a escavações feitas, das quais resultaram a descoberta de várias esculturas e outros objetos antigos, assaz interessantes, extraídos do túmulo de um grande sacerdote. Entre esses objetos encontramos 9 cabeças de serpente, esculpidas em pedra, admiravelmente cinzeladas e coloridas. No sonho, era eu quem dirigia pessoalmente o trabalho de escavação e ordenava aos cavouqueiros do que deslocassem um monte de grandes pedras a um canto, predizendo-lhes que dali seriam retiradas mais 3 cabeças de serpente, em tudo iguais às 9 já encontradas. Ao contar esse sonho ao Dr. Liplongeon, na ocasião acamado por efeito de uma entorse, disse-me ele que, se eu quisesse satisfazer o desejo de controlar o sonho, poderia ordenar as escavações naquele sentido.
Assim o fiz e ao meio-dia voltei para anunciar-lhe o achado das 3 cabeças complementares, nas condições entrevistas em sonho. Nessa exposição o fenômeno telestésico ressalta nítido e inconteste, pois que nele não concorre a alternativa teórica emitida em relação ao exemplo anterior a de uma presumível origem espirítica. Noto, além disso, a indicação exata de 3 cabeças de serpente, indicação que, por sua justeza, afasta a hipótese da fortuita coincidência, admissível se a predição apenas se referisse vaga e indeterminadamente a cabeças de serpente, semelhantes às primeiras já encontradas. Noto, enfim, a circunstância teoricamente importante de não ter a clarividente no seu sonho percebido a imagem pictográfica das 3 cabeças ainda soterradas, e sim recebido a predição pura e simples. Essa forma de telestesia, com a ausência de visões pictográficas, contribui para confirmar a hipótese de não serem os clarividentes tocados pela visão direta ou indireta dos objetos, mas advertidos pela personalidade subconsciente, que se esforcem a atingir o fim, por quaisquer meios ao seu alcance, isto é, de acordo com as idiosincrasias especiais, que são deles apanágio. 22 graus Celsius ASO. Vejamos agora este caso examinado por Podimori, tomado da obra de Mieres, T. Subliminal Self, Proceedings of TSPR, Vol. 9, Pag. 374. Seu protagonista, Sr. J. Untervates, conta a Podimori o seguinte: remeto-lhe por escrito o relatório da ocorrência, a bem dizer banal, que me sucedeu e já lhe expus verbalmente. Faz 6 anos, encontrava-me em Paris com meu irmão Jorge, o qual lá comprara por 8 ou 10 francos uma estátua de gesso, da Vênus de Milo. Lavrei o meu protesto por ter de ajudar a transportar semelhante estaferma aos Penates, na Inglaterra. Como a estátua media 4 a 5 pés de altura, tínhamos a impressão de levar conosco um defunto embrulhado. Uma vez em casa, não consenti figurar-se tão vil adorno entre os da minha sala, pelo que houve meu irmão de conformar-se com a sua entronização num grupo de pedras musgosas, lá num canto do jardim. E lá ficou ela, em paz, durante alguns meses, só lembrada quando, por acaso, por ali se passava. Fora disso, longe da vista, longe do coração. Certa manhã de outono, ao levantar-me da cama, dirigindo-me ao toucador, fui assaltado pela lastimosa ideia de que aquela estátua houvesse tombado e quebrado. E digo lastimosa ideia, porque, entrevista de certa distância, entre a folhagem, ela não fazia má figura. E continuando a refletir, de mim para mim dizia, contudo, parece impossível que na sua derrocada só tenha perdido a cabeça, sem maiores avarias. A essa altura, lembrei-me que tudo aquilo devia ser um sonho e sorri, então, da puerilidade de uns tantos sonhos. Assim continuaria pensando se a demora do almoço não me levasse a dar uma volta pelo jardim. A terra estava encharcada da chuva, soprava um vento forte, e qual não foi o meu espanto quando, acercando-me do grupo de pedras, lá se me deparou a Vênus de Milo tombada e a sua cabeça projetada no centro da aléia. Era a realidade perfeita do meu sonho. Por alguns momentos considerei que enquanto dormia poderia haver-me levantado e andado pelo jardim, mas logo percebi que isso não seria possível, visto ter chovido toda a noite e, nesse caso, deveria ter as roupas encharcadas e os pés, por descalços, não estariam limpos. Mas, dado que me houvesse calçado, também os sapatos deveriam achar-se enlameados. Nada disso, entretanto, se verificava. Confesso também que nunca fui sujeito a crises de sonambulismo. Ao assentar-me à mesa do almoço, estava completamente aturdido e a mim mesmo perguntava, seria possível que, enquanto o corpo repousava lá na cama, uma parte material de mim mesmo fosse vagar pelo jardim? Mas, nesse caso, é claro que essa parte material não pudera ser molestada pelo vento e pela chuva. O acontecimento é banal, mas nem por isso deixou de me preocupar muito tempo e permanecer inexplicável. Segue-se a confirmação de uma senhora a quem o depoente contara o sonho logo que lhe se deu. Também nesse caso, o elemento telestésico evidencia-se de modo incontestável. Do ponto de vista teórico, advertirei o caráter insignificante, praticamente inútil do fenômeno, a suscitar esta pergunta, mas, com que fim se produzem estas manifestações? Já tive ocasião de versar o assunto na minha obra Fenômenos Premonitórios. É uma particularidade essa que surge, efetivamente, a mais das vezes ainda, nessa classe de manifestações. Vale por dizer que se encontram revelações proféticas realizadas em todos os seus detalhes e, todavia,
de natureza absolutamente insignificante e praticamente inúteis. Expliquei, então, a coisa, recorrendo a uma hipótese aparentemente ousada, mas confirmada por provas de fato, experimentais e irrefutáveis. Posto que essa hipótese não possa aplicar-se senão excepcionalmente aos casos telestésicos, não será ocioso recordá-la aqui. Eis o que então escrevi, para obviar a essa dificuldade. Apresenta-se uma outra hipótese, que tem a vantagem de basear-se em dados de ordem experimental, permitindo concluir que os episódios do gênero destes aqui examinados são manifestações em si mesmas preparadas e executadas por personalidades subconscientes, ou extrínsecas, que transmitem em primeiro lugar ao sensitivo, sob a forma de visão onírica, ou qualquer outra, uma dada situação futura em que ele sensitivo, ou outrem, deverá encontrar-se. Depois, elas provocam a realização dos fatos por meio de sugestão telepática, seja sobre o sensitivo ou sobre pessoas no fato interessadas, e isto, conforme afirmam as ditas personalidades, a fim de impressionar os nossos espíritos, de nos inculcar a ideia de um mistério na vida humana, de abalar o cepticismo das criaturas, levando-as a meditar na possibilidade existencial de uma alma sobrevivente à morte do corpo. Para o caso, não aproveitaremos dessa explicação mais que a nota final, isto é, que as manifestações telestésicas, aparentemente inúteis, poderiam comportar, a seu turno, uma finalidade análoga das premonições de que se ocupava ao escrever as linhas supra. Essas manifestações, são talvez provocadas por entidades espirituais, ou pela personalidade integral subconsciente, a fim de despertar no sensitivo a reflexão para o mistério da vida, assaz negligenciado. Apresso-me, entretanto, a juntar que os casos telestésicos dessa natureza poderiam, em geral, explicar-se, atribuindo-se sua origem ao caráter fortuito e fugaz das irrupções de faculdades supranormais no plano terrestre, de tal modo que, cada vez que irrupção se verificasse espontaneamente, sem o aguilhão de uma causa passional qualquer, ela sequestraria e transmitiria automaticamente ao eu consciente aquelas noções que ele tivesse adquirido no instante passageiro de sua incursão. A esse respeito fora possível levantar a seguinte objeção: se se tratasse de irrupção fugitiva das faculdades supranormais no campo da consciência normal, as percepções transmitidas deveriam ser de natureza fragmentária e incoerente, e não concatenadas e completas, quais se verificam. É essa circunstância que lhes dá uma aparência de intencionalidade, conforme com a primeira interpretação que aventamos. 23 graus Celsius Azo destaca o seguinte fato da obra do Dr. J. Ricard, intitulada Tratado Teórico e Prático do Magnetismo Animal, pag. 48, resumindo nos tópicos essenciais. Bastante enferma, padecendo vivas dores na região epigástrica, a senhora L. encontrava-se, em 1928, nas águas termais de Castelverzan, departamento de Gers. Haviam-lhe receitado algumas doses de sulfato de quinina e banhos de água ferruginosa. Essa medicação, longe de aliviá-la, agravou-lhe os padecimentos. Por se lhe tornarem intoleráveis as dores, fui vê-la em instâncias dela mesma, do marido e da avó, que de mim pretendiam a tentativa de uma cura magnética. Levei à casa da enferma, no dia 26 de setembro, a jovem Aline Dufalt, moça de seus 15 anos e uma das sonâmbulas mais lúcidas que comigo trabalhavam. Eu estava quase convicto de que ela poderia indicar um remédio eficiente para curar a enferma que tanto me interessava. O Dr. Pons, que nunca tivera ensejo de ver um sonâmbulo, não se fez esperar. Apressei-me a adormecer a moça e a pô-la em relação com a enferma. A sonâmbula tornou-se séria como concentrada, mantendo entre as suas as mãos da enferma. Perguntada sobre a enfermidade, ela respondeu sem hesitação, de maneira que o doutor pudesse inferir que ela assinalava uma irritação e não uma inflamação. O raciocínio da sonâmbula surpreendeu tanto o Dr. Pons, que ele confessou de nada mais poder duvidar. Mas a moça como que se transfigurou quando, possuída de indizível alegria, anunciou que viu o meio de curar a senhora L. A presença da enferma, de sua mãe e de um médico hábil emprestavam ao quadro o maior interesse. Lá dizia a sonâmbula, lá sobre a encosta de um monte. Citei, no intuito de auxiliá-la, todas as vertentes dos arredores de Agem e, finalmente, do Monte Grande, sim, do Monte Grande apressou-se em repetir, perto da ponte, ao lado do barranco. De encontro a uma pedra. Lá. Vede esta planta. Esta erva esplêndida. E descreveu-a perfeitamente. Depois, à vista da minha hesitação, disse, sim,
Vejo-a, e fez um movimento como para colher um galho e me entregar. Olhe, veja que forte aroma desagradável. Sim, mas como se chama? Ah! Isso agora é que não sei. Então, como havemos de fazer? Pois não é necessário preparar a tisana. Oh! Não! Deus meu! Beber, não, é lavá-la, socá-la como se faz ao espinafre e depois fazer uma cataplasma e aplicar por 24 horas que sobre o estômago. Isso 1, 2 ou 3 vezes. E a cura estará feita. Depois, ela descreveu a forma, as folhas, a cor da planta, e renovou a indicação do sítio em que ela obrigava. Pois dar-se-á que não vejas, que não sintas este cheiro tão ativo. E insistia, impaciente. Verificamos, depois, que a sonâmbula, que contava 15 anos de idade, nunca mais, depois dos seus 7 anos, andara pelas encostas do Monte Grande. Perguntei-lhe se, uma vez despertada, poderia reconhecer a planta e ela respondeu que sim, desde que a isso eu a constrangesse. Procedi de acordo, tal como se deve fazer nesses casos, para que ela retivesse a lembrança da planta, mas esqueci-me de fazer, quanto ao local preciso. De resto, tudo anotáramos e não precisávamos da sua indicação já escrita. Ao despertar, perguntada sobre o que sentira, a senhorita Dufault respondeu ao Dr. Dupont que de nada se recordava, mas tinha a ideia de haver sonhado com uma planta, da qual como que sentia o cheiro. Não sabia explicar por que pensava nessa planta, que tornou a descrever com as mesmas palavras. Também não poderia dizer onde ela seria encontrada, mesmo porque jamais vira coisa semelhante, nem nos jardins do Sr. Saint-Amand. No dia imediato, 27 de setembro, fomos eu, o Sr. L. e Brienne, o Marquês de Mata Florida, a senhorita Dufault com sua mãe e uma amiga, à encosta do Monte Grande, ocultando, já se vê, da senhorita Dufault o objetivo daquele passeio. Chegados perto do barranco indicado, pedi-lhe que olhasse em torno, a ver se por ali não estaria a planta com que sonhara. No mesmo instante ela se pôs a procurar, repetindo, sim, ela deve estar por aqui, pois se bem que não a veja, sinto-lhe o cheiro. Impacientava-se, batia o pé. Via-se que, de fato, não guardava a mínima lembrança do local assinalado. Preveni o Sr. Brienne e provoquei o transe para efeito da exploração. A senhorita Dufault estacou de súbito e, pedindo-lhe eu colhesse a planta que haveria de curar a senhora ele, disse, ah, sim. E disparou em linha reta para o ponto indicado. Saltou o barranco e, do outro lado, junto de um bloco de pedra rolado das alturas, igualmente assinalado no sono da véspera, colheu um pé muito folhoso da planta magnificamente verde de cheiro ativo e desagradável. Nenhum de nós pôde reconhecê-la. Pouco depois, despertei a senhorita e informei-a de quanto se passara. De regresso a Agen, mostramos a planta a diversas pessoas e ninguém a identificava. Contudo, o farmacêutico, discípulo do célebre Saint-Amand, afirmou tratar-se da Psoralea betuminosa, planta que, como indica o nome, exala um forte cheiro a betume, mas sem qualquer aplicação terapêutica. Sem embargo, o Dr. Pons não hesitou, e naquela mesma noite foi aplicada a cataplasma, só retirada depois de 24 horas, de acordo com a indicação sonambúlica. A enferma passou o dia sem espasmos. A cataplasma produzira vivo efeito revulsivo. À noite, voltaram os espasmos, porém mais fracos. Fez-se nova aplicação e daí por diante a senhora L. estava radicalmente curada. Casos idênticos são muito frequentes nas obras dos antigos magnetólogos e revestem, às vezes, formas mais estupefacientes do que essas até aqui expostas, como, por exemplo, quando a planta visualizada cai ao colo da sonâmbula, por um verdadeiro fenômeno de transporte. Há, nesse sentido, um exemplo típico com o que sucedeu ao Dr. Bilot, correspondência sobre o magnetismo vital, etc., Paris, 1839. Do ponto de vista da telestesia, notarei que nos casos em questão o fenômeno telestésico parece indiscutível, e penso que fora inútil deter-me para prová-lo. Em compensação, levanta ele um problema de outra natureza, concernente à maneira pela qual se estabelece a relação entre o sonâmbulo e a planta procurada, pois nas circunstâncias que acabamos de ler, a relação difere, radicalmente, do que implícito nas outras modalidades de clarividência. Com efeito, nos casos de lucidez psicométrica, pode-se razoavelmente supor que o fluido vital especializado, de que parece saturado o objeto presente ao sonâmbulo, possa estabelecer a relação com a pessoa distante, dona do objeto, mas,
Nos casos em que nenhum objeto se apresenta, existe a presença de alguém que conhece a pessoa ausente, visualizada pelo sonâmbulo. É, pois, verossímil que a pessoa presente sirva para estabelecer a relação com a pessoa ausente. Enfim, nos casos análogos ao de Alexis Didier, no qual o sonâmbulo percebe à distância uma urna enterrada, cheia de moedas romanas, ainda se pode presumir que o dinheiro achado e entregue ao sonâmbulo tenha atuado psicometricamente, posto que, neste caso, já se trataria de relação entre pessoa e objeto inanimado. Mas, em casos como este último, tratando-se de uma planta agreste, sem qualquer laço fluídico com a sonâmbula, como dar-se a relação entre o sonâmbulo e a planta? Como se opera? Como se produz a orientação da pesquisa? Tratar-se-ia, pois, do que se convencionou chamar instinto dos remédios, comum nos animais e frequente nos sonâmbulos, operando como orientador da evidência. É bem possível, mas então seria preciso dizer que o princípio dinâmico, capaz de estabelecer a relação com a planta, fora a própria enfermidade do consulente, enfermidade que, podendo ser curada com os sucos de uma dada planta específica, possibilitaria à sonâmbula orientação para encontrá-la. Nesse caso, deveria haver uma relação de causa e efeito entre a enfermidade e a planta, ou por outra, uma afinidade químico-fisiológica entre a enfermidade e a substância terapêutica. Advertirei, finalmente, que, no caso em apreço, a descrição do local e da planta visualizada, com percepção de cheiro desagradável, parece tão viva que nos faz pensar num fenômeno de bilocação sonambúlica. Contudo, existe também o detalhe de caráter alucinatório, do pequeno galho colhido pela sonâmbula e ofertado ao magnetizador, para demonstrar a evidência que não se trata, absolutamente, nem de bilocação, nem de visão direta ou indireta, mas unicamente de uma sucessão de imagens e sensações alucinatórias, a serviço da subconsciência, para transmitir à consciência os desejados informes. Entretanto, essas conclusões suscitam, por sua vez, um outro enigma a resolver. Parece incontestável que as imagens e sensações percebidas pela sonâmbula tenham sido alucinações verídicas, transmitidas pela personalidade subconsciente. Mas, então, se a personalidade subconsciente era a única existente, é claro que não podia transmitir a si mesma as imagens e sensações alucinatórias. Quem, pois, as transmitia? Um estado mais profundo da subconsciência talvez? Admitamo-lo para concluir, mas não sem confessar que estamos defrontando um enigma formidável. Conclusões. Aqui me detenho na exposição dos fatos, presumindo que os já citados bastem para dar uma ideia adequada das diferentes modalidades mediante as quais se manifestam os fenômenos de telestesia. Persuadido estou, igualmente, da sua suficiência, para confirmar seu asserto de que a realidade desses fenômenos pode considerar-se experimentalmente demonstrada, ou seja, que as manifestações de clarividência, em geral, não podem ser reduzidas em sua totalidade a fenômenos de leitura ou transmissão de pensamento subconsciente, como foram levados a crer alguns eminentes pesquisadores contemporâneos. Não resumirei o que sucessivamente evidenciei no exame analítico dos fatos, para determinar o conspecto ulterior do problema concernente às formas pelas quais se manifestam os fenômenos telestésicos. Trata-se, nesse caso, de um problema bem árduo na verdade, pois, como vimos, tudo contribui para provar que a percepção telestésica não pode ser uma visão direta nem indireta, por meio de centros ópticos, e que, portanto, as visões clarividentes devem ser consideradas como imagens alucinatórias verídicas, transmitidas pela personalidade subconsciente à personalidade consciente, com o fito de a esclarecer relativamente aos conhecimentos adquiridos. Essas conclusões não ressaltam somente da análise comparada dos fatos, mas também dos incidentes nos quais as visões telestésicos revestem uma natureza simbólica, cuja circunstância infirma a hipótese de visão direta ou indireta. Elas, as conclusões, são ainda corroboradas pelos episódios nos quais se constata completa ausência de visualizações pictográficas, isto é, nas quais o sensitivo adquire conhecimentos telestésicos sob a forma de impressões intuitivas, auditivas, olfativas, táteis e motrizes, o que prova que a real percepção telestésica consiste em algo de radicalmente diverso de todas as modalidades sensoriais pelas quais ela se manifesta. As mesmas conclusões se prendem também aos fenômenos de leitura de livros e invólucros fechados, pois que neles concorrem os mesmos incidentes, incompatíveis com a visão direta ou indireta. Assim, por exemplo, nas bem conhecidas experiências do Major Buckley,
Os sonâmbulos viam desenrolar-se diante de seus olhos os bilhetes que liam, não obstante estarem estes encerrados e enovelados em cascas de nozes. Assim, quando o Dr. Chotelins perguntou ao Dr. Reese como ele se arranjava para ler os bilhetes cuidadosamente dobrados que lhe apresentavam, ele respondeu, tal como faço com os que aqui estão diante de mim, referindo-se aos bilhetes que estavam abertos, em cima da mesa. Anais de Ciências Psíquicas, 1904, pág. 67. Daí se conclui que também nestas circunstâncias a visão clarividente não pode ser conceituada como real, que não passa de uma visão simbólica, ou, por outras palavras, que deve consistir em imagens pictográficas, transmitidas pela personalidade subconsciente, no intuito de a informar pela única maneira possível. Para completar essas considerações concernentes à telestesia, é força lembrar que a mesma coisa ocorre com os fenômenos de clarividência telepática, a saber, que diante da visão subconsciente do sensitivo se desenrolam, de mistura, imagens do passado, do presente e do futuro da pessoa visualizada à distância, o que se torna incompatível com as hipóteses de visão direta e indireta, nas quais o sensitivo não deveria perceber mais que as situações e ações de atualidade. Preciso é não esquecer, também, que o sensitivo igualmente desvenda os estados de alma, o temperamento, as indisposições da pessoa ausente condicionais que se não podem atribuir à visão direta ou indireta. Demonstrado está, portanto, que, nos fenômenos de clarividência telepática e de telestesia, a presumida visão direta ou indireta não existe, a personalidade subconsciente é quem percebe, à distância. Neste ponto atingimos o problema formidável dos modus operandi, graças ao qual a personalidade subconsciente se revela na percepção. Assinalarei desde logo que não se conseguirá, provavelmente, penetrar jamais na essência do mistério, pois tudo concorre para provar que as percepções subconscientes podem ser identificadas com a percepção espiritual propriamente dita, o que pressupõe uma maneira de ver qualitativamente diferente da percepção terrestre. Essa circunstância, a seu turno, pressupõe a impossibilidade, para a personalidade subconsciente, que na plenitude integral se identificaria com o eu espiritual, de transmitir os seus conhecimentos na forma sob a qual os percebe, e a necessidade em que se encontra de conformar-se com as modalidades sensoriais da existência terrestre, todas as vezes que se propõe transmitir os referidos conhecimentos à personalidade consciente. Essas considerações, cuja profunda significação filosófica a ninguém pode escapar, lembram-me a célebre resposta mediunicamente obtida por Alexandre Aksakov sobre o assunto. É a seguinte: uma coisa é ver para mim, outra é ver para vos transmitir o que vejo. Nossas percepções, inclusive a vista, independem dos sentidos e, por isso mesmo, são qualitativas e quantitativamente diferentes. Para partilhá-las, torna-se necessária uma certa assimilação ou comunhão. Pergunta, então, Aksakov, neste caso, depende a vossa vista das condições mediúnicas? Resposta, de modo algum. Que podeis saber a tal respeito? Desde que eu veja a meu modo e para mim, é claro que de nada mais preciso, mas desde que eu queira, não apenas ver inteiramente como vedes a vosso modo, porém, dizer-vos ainda o que vejo, a coisa muda de figura. E o Sr. Aksakov adita a explicação da entidade os seguintes comentários: as respostas do nosso interlocutor têm, como se vê, profundo senso filosófico. Se, na verdade, ele pertence ao mundo dos números, de onde se vê as coisas do nosso mundo não tais como a nós se apresentam, mas como são em si mesmas, ele deve, consequentemente, vê-la a seu modo. Mas, de vez que seja obrigado a ver a nosso modo, deverá entrar no mundo dos fenômenos e submeter-se às condições da nossa organização, pois tal é a ideia que fazemos do mundo. É isso mesmo. A mim me parece que as considerações que acabo de expender contêm uma explicação bastante para o enigma árduo que vamos examinando. De fato, se chegássemos a nos convencer de que a personalidade integral subconsciente identifica-se com o ego espiritual verdadeiro, e na verdade não sei qual é a objeção que a isso se possa interpor, então, sendo espiritual a sua maneira de perceber, ela só poderia ser qualitativa e quantitativamente diferente da visão terrestre e, por conseguinte, inconcebível para os encarnados. Daí impossibilidade, para o ego espiritual subconsciente, de transmitir à personalidade consciente os seus próprios conhecimentos sobre assunto terreno, sem os traduzir em percepções sensoriais terrenas. E aí temos explicada a gênese e a razão de ser das imagens pictográficas,
tais como se apresentam à visão dos clarividentes. Desejando esgotar aqui o exame, em curso, da natureza da visão sonambúlica, importa abrir um parêntese para advertir que, se nas manifestações da clarividência,